Nós vamos falar sobre um assunto bem interessante hoje: Deus e o caos. Coloca a mão na região do teu coração, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças e nós pedimos, Deus, no nome de Jesus, que tu venhas e opere neste lugar, que o Senhor ministre nos corações, que o Senhor fale com cada vida, e que esta seja uma noite, uma reunião, onde pessoas terão encontro com o Senhor. Eu declaro isto no nome de Jesus, e eu te agradeço para sempre. Amém, amém e amém. E todos digam graças a Deus. Podem se assentar. O nosso tema hoje é Deus e o caos. E eu acredito que este assunto que veio ao meu coração, ele é para este momento em que as pessoas estão vivendo com muito medo, devido a todas as notícias, de tudo aquilo que a mídia tem passado para nós diariamente, o que tem acontecido no mundo, nas nações, e surpreendentemente a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, cerrou as suas fronteiras, fechou os aeroportos, cancelou grandes jogos, grandes shows, fechou teatros. Diz que a Disney foi fechada com medo desse vírus, e se fala em fechar alguns países também, como a Espanha, a Itália e outros países, e todo mundo está com um pouquinho de medo. Mas eu digo para você, fique bem tranquilo, não precisa você ter medo de nada. Fica bem tranquilo, bem em paz. Jesus disse: paz seja convosco. E nós cremos nessa palavra. Caos, você sabe o que é o significado da palavra caos. É claro que muitas pessoas pegam esse termo, essa palavra caos, para tentar dar uma explicação da criação, que veio de um caos, do meio de uma desordem no universo, e aí surgiu as coisas que surgiram. Mas o significado de caos é realmente uma desordem total. Pode ser a pessoa que diz: o meu casamento está um caos. Quer dizer, tem um grande problema no casamento. A minha vida financeira está um caos. A pessoa está se perdendo, está falindo, não tem dinheiro, não tem saída, e ela não vê uma luz no fim do túnel. Então ela diz: a minha vida financeira está um caos. Aí nós vimos muitas vezes cidades que foram atingidas por um terremoto, quando houve também aquele tsunami, e os repórteres dizem: não, aqui está um caos, porque todas as casas destruídas, das ruas com muito entulho, e as pessoas desesperadas no meio do caos, e elas não sabiam o que fazer. E o momento que nós estamos vivendo tem causado um caos e desestabilizado a economia de muitos países, por um vírus. E eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, que Deus, Ele interveio em muitos momentos em meio ao caos, para trazer uma grande mudança, operar um grande milagre, para se revelar como Deus. Mas eu quero também que você reflita, que esse coronavírus, ele mostrou o quanto o homem é frágil, o quanto os sistemas são frágeis, o quanto uma nação é frágil, por mais que seja uma potência militar, uma potência financeira, uma potência na economia no mundo, como os Estados Unidos, que é a maior potência militar, né? Tem 25 mil aviões de guerra, tem o melhor exército do mundo, tem a melhor tecnologia. Depois vem a Rússia, em terceiro vem a China, e assim por diante. Mas por causa de um vírus, para tudo.
E o prejuízo não dá para dimensionar o prejuízo que a nação tem com esse pequeno vírus. Mas eu disse para você, fique bem tranquilo, porque em primeiro lugar, nada acontece com você se Deus não permitir. Tá, mas pastor, por que aconteceu isso? Há muitas especulações, né? O pessoal fala que a China cria vírus para se fortalecer a economia do seu país, toda vez que eles enviam esse vírus para o mundo, como aquele lá da peste suína, a gripe do frango, tudo veio da China, e aí eles compram empresas, quando as cotações da bolsa caem, baixam, e eles se fortalecem, eles ficam mais fortes, e o pessoal especula tudo isto. Mas eu digo para você, o que nós estamos vivendo é um cumprimento da palavra de Deus. Eu quero em primeiro lugar mostrar para você que Deus intervém no meio do caos, e que a última palavra é a dele. Por isso que eu disse, fique tranquilo, porque há um Deus. As pessoas temem, mas Davi disse assim: ainda que as águas rujam e se transportem para o meio dos mares, nós não temeremos, nós não seremos abalados. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala que Deus interviu quando a terra estava um caos. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vemos aqui no início da criação, Deus intervindo, quando não havia forma, e tudo era vazio, e tudo era um caos. Deus intervém e Deus coloca ordem nas coisas. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Nós vemos mais adiante no capítulo 6, versículo 7, Deus criando um caos para ter um novo começo. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos, as aves do céu. Arrependo-me por havê-los feito. Versículo 8: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Você imagine o dilúvio. A Bíblia diz que águas começaram a cair, águas começaram a verter da terra. Noé entra na arca com a sua família, com os animais, cada um segundo a sua espécie. Se cerra a porta da arca, e aí começa a chover. E a chuva não foi pouca, e o dilúvio veio, o caos se instalou, e todos pereceram. Deus criou um caos para ter um novo começo. Muitas vezes na nossa vida, para colocar a nossa vida nos trilhos, Deus cria um caos, porque o desespero do homem é a oportunidade que Deus tem de se revelar. Deus se manifesta para socorrer, para dar uma oportunidade, um novo começo. No caso de Noé, foi uma nova aliança com Noé. Mas nós também encontramos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus intervindo, quando o povo dele está sofrendo como escravo. Olha o que diz: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Amém. Deus
faz uma declaração. Ele diz: por isso eu desci, porque eu vi o caos que o meu povo se encontra, eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-los. Deus interveio, e aí houve o êxodo, a grande saída da escravidão para uma terra diferente, uma terra ampla que manava leite e que manava mel. Mas mais adiante, Deus intervém de novo em meio ao caos na nação de Israel. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 3 em diante, está escrito assim: olha, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-las. E por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha aqui para mim. O quadro descrito no livro de Juízes diz que o povo de Israel se escondia nas cavernas, eles se escondiam em buracos para não serem mortos, e eles estavam passando fome, eles perdiam tudo, eram saqueados, roubados, intimidados, estavam fugindo, era um caos. Deus interveio. Deus fala com Gideão, e de uma maneira improvável, Deus usa Gideão e 300 homens para vencer um exército incontável. Eu estou mostrando para você um quadro que Deus intervém em meio ao caos. Eu estou querendo dizer para você que Deus usa homens em meio ao caos. Deus usou Noé no dilúvio, Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão, Deus usou Gideão para libertar Israel, e nós encontramos no livro de Neemias, eu não sei se você já leu, você deveria ler o livro de Neemias, é um livro muito interessante, que fala de restauração, fala como Deus intervém, como Deus usa uma pessoa para levantar um povo das cinzas, uma cidade das cinzas, e fazer desse povo um povo abençoado. Está em Neemias 1, 3 e 4, a seguinte descrição, leia comigo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós encontramos no livro de Neemias capítulo 6, versículo 15, porque Deus interveio, quando Neemias teve a sensibilidade de ver o caos em que Jerusalém se encontrava, a pobreza do povo, o medo, a intimidação. A Bíblia diz, Neemias disse: quando ouvi isto, eu me sentei na terra, no pó, e eu fiquei orando, eu fiquei chorando, eu fiquei jejuando para Deus fazer algo. E Deus interveio. Deus deu graça a Neemias,
E ele recebe uma carta do rei, porque ele estava num outro país, como um prisioneiro de guerra, porque Jerusalém foi atacada por um inimigo e foi destruída, porque o povo se afastou de Deus. E agora Neemias ora e clama a Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, e Deus dá graça, e Deus interfere, e Deus vem, e agora Neemias vai para reconstruir os muros. E no capítulo 6, versículo 15, livro de Neemias 6,15, diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Meu irmão, será que você entende que Deus precisa intervir para que você tenha ajuda dEle, para te proteger, para te guardar, para que Ele abra a porta, para que Ele traga saúde para o teu corpo, paz na tua família, prosperidade no teu trabalho? Quando Deus intervém, as coisas chegam no seu devido lugar. Você pode pensar: bom, pastor, eu sou preparado, eu sou qualificado, eu fiz o curso tal, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e eu posso. Eu vou dizer para você: você pode só um pouquinho. Deus pode todas as coisas. E quando Deus intervém, a tua vida tem sucesso, a tua vida muda, a tua vida prospera, a tua vida muda quando Deus intervém. Livro de Zacarias capítulo 4, versículo 6. Há uma palavra interessante. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O meu potencial, o teu potencial, a tua capacidade, o teu sucesso, ele vem pelo potencial de Deus em você. Zacarias, inspirado, está dizendo: não é pela tua força, não é pela tua agressividade, mas é pelo Espírito de Deus. Quando Deus intervém, o caos muda. Quando Deus intervém, a escravidão cessa. Quando Deus intervém, o inimigo é derrotado. Quando Deus intervém, os muros de proteção são levantados, as portas são refeitas. Quando Deus intervém, a prosperidade chega e o medo desaparece. Quando Deus intervém, o medo some, as trevas se desfazem. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Diga para a pessoa que está ao teu lado: fique tranquilo. Diga: Deus está agindo. Diga: Deus está trabalhando no mundo. Sabe por que eu estou falando isto? Porque Jesus disse: se passarem os céus e se passar a terra, as minhas palavras jamais passarão. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Você pode ter certeza, Jesus está para voltar. Mateus capítulo 24, versículo 33. Jesus disse: assim também, quando virem todas estas coisas,
saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Há uma palavra no capítulo 13 de Apocalipse que fala que ninguém vai poder comprar e nem vender no final dos tempos, na grande tribulação. Eu gostaria que a mídia colocasse aqui. Olha o que diz aí, Apocalipse 13, 16. Essa palavra é muito interessante, eu quero dar uma explicação para você. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? Tá bom. Olha aqui para mim. Não faz muitos anos que surgiu a primeira vez a palavra Mercosul, Mercado Comum dos Países da América do Sul. O que é o Mercosul? A ideia do Mercosul. A ideia do Mercosul, na verdade, era que se tivesse um comércio livre com uma moeda única, que não houvesse barreira nas fronteiras. Os países da América, como o bloco europeu, lá eles conseguiram criar o euro. Não faz muito tempo que o bloco europeu, os países europeus se uniram e criaram uma moeda chamada euro, o mercado comum europeu. Você vai na Itália, você usa o euro, apesar de na Inglaterra a libra, ainda tem a libra, é forte, mas você usa muito mais o euro. Você vai na Alemanha, euro, o euro é a moeda europeia. Por que eles fizeram isso? Por quê? Porque há uma preparação inconsciente para chegar a esta palavra do Apocalipse. Que haja uma moeda única no mundo, uma política única, um líder mundial que vai surgir para resolver os problemas do mundo. Agora eu estava ouvindo, isso é sério, lendo, que na China não haverá mais a moeda em espécie. Na China, agora depois desse vírus, eles aproveitaram uma deixa para criar um dinheiro, uma moeda virtual, e que todos os chineses vão ter que usar essa moeda virtual, ninguém mais vai ter uma moeda em espécie. Por quê? Porque o palco está sendo armado. Se passar o céu e a terra, a palavra de Jesus não vai passar. Então o que nós estamos vendo no mundo, esse negócio de coronavírus, acontece isso, acontece aquilo. Quem diria 10 anos atrás, 15 anos atrás, que você pudesse se comunicar com qualquer pessoa do mundo? Eu jamais imaginei, porque eu conheci um celular quando eu tinha 32 anos de idade. O primeiro celular que eu vi, que eu comprei, era um negócio, e aí tinha uma antena, tu achava que a antena subia em cima do morro, ficava procurando a propagação para captar a voz. Era um negócio que tu andava torto com aquilo. É o primeiro celular que eu consegui, 32 anos de idade. Né? Hoje, se eu falar para Fernanda, escreve uma carta e vai no correio, ela vai dizer, mas para quê, pai? Ela nem sabe o que é isso, né? Nem sabe o que é isso. Então o mundo, irmãos, aproximou tanto as pessoas, nós estamos tão conectados, que as coisas acontecem do outro lado da terra e na mesma hora você sabe aqui. Porque nós estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Então fique bem tranquilo,
que a última palavra é daquele que intervém no meio do caos. A última palavra é de Deus. Ele intervém no meio do caos. E eu quero finalizar esta reflexão dizendo para você o seguinte: que nós precisamos ter a sensibilidade de Neemias, ser capaz de chorar por aqueles que sofrem, ter a sensibilidade de Neemias, ser capaz de orar e jejumar. Nós precisamos ter essa sensibilidade para estar acordados, para cumprir o plano de Deus, para cumprir o propósito de Deus, de salvar vidas, abençoar pessoas. O segredo, na verdade não existe segredo. O segredo é, se é que é um segredo, faça aos outros o que você quer que façam com você. Salve os outros e você será salvo. Levante os outros e você permanecerá de pé. Ajude os outros e Deus vai te proteger e te ajudar e te guardar. Deus intervém no meio do caos. Talvez hoje você diga: pastor, a minha vida está um caos. Pastor, você está falando tudo isto, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como eu estou vivendo. Eu não sei como é a tua vida, eu não te conheço, mas eu conheço o Deus que intervém no meio do caos e que pode mudar a tua vida. Eu conheço esse Deus que responde oração e que pode te abençoar. Se você abrir o teu coração, se com sinceridade você dizer: Deus, eu coloco minha vida em tuas mãos, eu quero um novo começo, eu quero recomeçar, eu quero caminhar nos trilhos, eu quero te conhecer, pode ter certeza, a tua vida vai mudar. Você está pronto para isso? Quantos de vocês gostariam de ter uma intervenção real de Deus na tua vida? Talvez na tua célula, você que é líder, talvez você está pensando em desistir, mas desistir como? Se o teu potencial, a tua capacidade não é tua, ela vem de Deus, não é por força, nem por violência. Será que você não precisa buscar um pouquinho mais a Deus? Talvez você está pensando em abandonar tudo, jogar a toalha. Por quê? Como você pode pensar desta maneira? Se o Espírito de Deus quer te capacitar, Ele quer te ungir, Ele quer te usar, Ele quer fazer de você um instrumento em suas mãos. Deus usa homens, Deus usa pessoas. Deus usou Noé, Deus usou Abraão, Deus usou Moisés, Deus usou Gideão, Deus usou os juízes, os profetas. Jesus escolheu 12 e escolheu a igreja primitiva, e escolheu eu e você. Ele conta conosco. Eu quero que você se coloque de pé e nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. A Bíblia diz assim que o muro foi concluído no 25º dia. Coloque aí para nós finalizarmos Neemias 6,15. Olha o que está escrito. Neemias 6,15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga: Jesus, obrigado. Diga: o Senhor está intervindo na minha vida. Diga: o Senhor está me abençoando. O Senhor está agindo na minha casa. O Senhor está tocando na minha vida. A tua mão está sobre mim. Diga: Deus, eu vou ficar em paz. Em nome de Jesus, eu recebo a tua proteção. Eu recebo a tua proteção. Eu recebo a tua graça. Eu recebo a tua bênção. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A tua mão está sobre mim. Amém. Volte no teu lugar, enquanto continuamos cantando.